Pessoal, olha, vou falar para vocês uma coisa muito interessante. Quarto semestre, né? Recebo lá com o coração aberto a Fenomenologia Existencial com o André. Nós, assim, eu sou de copiar muito, né, o que o professor está falando, slide, porque é uma forma que eu encontrei de gravar, né, de conseguir deixar o conteúdo aqui na cabeça. E aí lá vai o André, na nossa primeira aula. Né. Na segunda, a primeira ele explicou algumas coisas, na segunda aula, com os slides do André. Eu tô muito acostumada com os slides, assim, super escritos, assim, com, né, que no caderno dá 10 páginas quando eu resolvia copiar o slide. E o André, 3, 4 palavras, 2 linhas, um pedacinho no meio, do centro do slide. Me conta sobre isso, André. Eu tento ao máximo trazer essa perspectiva existencial não só para a psicoterapia existencial, mas para o processo de ensino. Então eu tento viver essa ideia existencial na hora de dar aulas também na universidade. E a perspectiva existencial não é uma perspectiva que dá muita ênfase à teoria, é uma coisa muito mais vivencial, né? Então, por mais que quando eu coloco lá, né, o que é o ser, o que é o amor, o que é a morte, eu não quero dar uma fórmula, como em outras teorias, em outras abordagens vai ter. É isso. Não, tipo, é isso como para mim é isso, né? Na perspectiva fenomenológica, a gente parte do princípio como é a experiência subjetiva, a vivência subjetiva daquele fenômeno para aquele ser. Então, é muito mais fácil dar uma definição. O que é o amor? O que é a morte? Agora, o que é o amor e o que é a morte? E a gente espera isso, né? Como universitários, nós estamos esperando isso, né? Bonitinhos. Espera isso, mas nesse horário existencial eu não estou querendo dar respostas, eu quero dar perguntas e eu sei que isso gera uma angústia. Como assim? Me fala o que é o ser e não me pergunte o que é o ser. Mas esse horário existencial, o ponto é justamente esse. Sente, né? Não pensa tanto a respeito teoricamente de um assunto. A gente tem uma mania na psicologia a ficar psicologizando tudo, a teorizando tudo. Então, tô fazendo tal coisa, eu começo a psicologizar e criar uma teoria psicológica sobre aquilo e eu perco a experiência direta daquilo, né? O que Merleau-Ponty chamava de experiência pré-reflexiva. O que é tomar o café? E não o que é quimicamente o café, não é o que é, qual é a experiência direta quando eu tomo uma xícara de café ou uma xícara de chá. Como eu sinto aquilo, como eu percebo aquilo. Isso seria uma experiência pré-reflexiva, que viria antes da reflexão. Então eu aprendo o mundo o mundo de forma intuitiva, ou seja, por meio direto dos sentidos, ou pelo menos é isso que a gente tenta caminhar em direção. Muito provavelmente, né, a gente nunca de fato compreende a realidade como de fato ela é. A gente sempre vai olhar a partir de um olhar, de uma perspectiva que é a nossa. A gente tenta colocar isso em xeque por meio do Hippocrate para falar como que é sentir isso, como que é sentir amor, como que é sentir medo, e não uma definição que está numa obra nosográfica como um DSM. Óbvio que isso é muito importante em certas áreas, para certos contextos. Eu vou fazer um laudo, então eu tenho que me basear nesse tipo de literatura. Agora, se eu estou experienciando o amor, eu não preciso descrever intelectualmente, teoricamente, ou psicologizar a experiência. Eu posso voltar para o sentir. E é isso que propõe. Então, a ideia de colocar palavras lá, o que é o ser, é justamente criar uma angústia, porque a ideia não é dar respostas, é ser um espelho para vocês perceberem, nossa, eu vou precisar aprender a pensar aqui dentro, por mim, para chegar à minha resposta. Isso é muito interessante, porque, assim, eventualmente um colega, uma colega falta em aula, né? E a gente sempre vai dando respaldo um pro outro, né? Uma loucura de vida. Sim. E todo mundo tem que fazer uma série de coisas. E aí eu lembro que uma colega muito querida chegou para mim, ela teve que faltar algumas aulas, né, suas, e falou, Cris, me empresta suas anotações. Gente... Aí eu olhei pro meu amigo querido que estava ao meu lado e falei assim, e as suas anotações? Muito diferentes as minhas anotações das Sim. anotações dele. Então, assim, eu olhei e falei, amiga, não é assim. Porque a gente estava em aula, nós estávamos sentindo a aula. Sim.
E a visão, embora exista assim, o direcionamento, a clareza, né, de compreensão, isso existe, isso é um fato. Nós conseguimos extrair isso das suas aulas. Mas é interessante que a forma de chegar na clareza, minha era uma, do meu colega era outra. No final deu tudo certo. Sim. Mas é muito bacana que é tão profundo que as anotações, as minhas, não iam ajudar a colega ao lado, sabe? A do meu colega era diferente. Então, assim, é só experienciando. Isso que é muito rico nessa perspectiva, né? A ideia da fenomenologia, do existencial, é reconhecer a pluralidade da existência. Cada ser é um ser único. Não existe duas pessoas iguais. Por mais que a pessoa tenha um diagnóstico de borderline, se tiver 10 pessoas com esse mesmo diagnóstico, são 10 seres diferentes. Né? A gente não tenta normatizar alguém. E quando a gente olha para algo, uma anotação na aula, por uma flor na nossa frente, a gente vai olhar sobre perspectivas diferentes. E a riqueza do mundo é justamente essa, perceber, nossa, eu consigo ver a mesma coisa sobre um outro olhar. E se tiver 10 pessoas olhando a mesma coisa objetiva como uma flor, ainda assim vão ser 10 olhares diferentes. Sobre uma flor, que é algo muito palpável. Sim. Imagine sobre o que é o amor. Sim. O que é a morte. Sim. O que é o medo. Gente, assim, é fantástico, é extremamente profundo. É claro que eu estou cantando o André, né? Tô aqui experienciando isso com ele, que ele sinta isso, porque a gente quer trazer para vocês treinamentos. Nós queremos trazer vivências, vamos falar de vivências, né? Gosto dessa palavra, vivência. E a gente quer trazer isso, né? Então, principalmente para o público, né, de estudantes de psicologias, médicos, né? Vai ter também algumas coisas específicas aí para dentistas também. Fisioterapeutas, pessoal da enfermagem. Sim. Exatamente. Então a gente quer trazer a vivência, né, com essa pessoa gabaritada, a pessoa que consegue obter o conhecimento e a vontade de querer passar o conhecimento. E isso eu posso falar que é real porque eu senti isso em aula, né? Então nós vamos trazer uma programação em breve. Vai demorar um pouquinho, porque eu ainda estou cantando aqui, meu amigo André, né, por conta de tempo, são muitos afazeres, né? Hoje você atende em clínica, né, André? Tem as universidades, tem a questão da pesquisa na USP, então assim, são vários afazeres, mas a gente vai tirar um tempo bacana para trazer vivências aí, e em breve a gente vai divulgar para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Até.